Aí a gente retomou o lote e vendemos para esse novo cliente e ele pagou só até o dia 9 de 2018. Esse cara é até advogado, esse Igor Rafael. Ah, mas aí são os piores. Eu falo porque eu dou aula todo dia, eu conheço, se matam até por causa do ar-condicionado. Mas toda profissão, acho que é o ser humano, né? Desde 2018 sem pagar. A mesma história, eu tenho que conversar, agora já prepararam e eles têm ainda eles têm parcelas vincendas e a vencer ainda, tá? Tá. Então, nesse caso, você também acha que a reivindicação é outro contrato, é um contrato mais novo, esse aqui, que até você vê que a carinha dele é diferente, né? Eu não vou falar que eu li todos, mas eu tenho que só verificar se o que fala sobre posse aqui. Mas você também acha que nesses casos o mais interessante é a reivindicatória? Quantos moradores, quantos lotes foram vendidos no total? A gente tem mais de 350 lotes que já foram vendidos e quitados. Sobrou hoje esses 15 que não pagaram. Uns 15. Esses casos, é interessante fazer o quê? Tratar sempre de forma separada, né? Não dá para fazer uma ação só, tem que ser uma ação para cada caso. Por quê? Olha que, por que eu estou falando isso? Porque vamos dizer que tem uma situação que não esteja prescrito, né, o contrato. Então, talvez valha a pena fazer a ação de cobrança. Ação de cobrança, a prescrição é 10 anos, né, o prazo para a gente cobrar é 10 anos. Agora, olha só, se nós temos um contrato bem feito, assinado por todos e 2 testemunhas, aí já não precisa fazer ação de cobrança, que é uma ação demorada, né? É uma ação mais demorada, mais perigosa também, porque dá uma margem de defesa maior para outra parte. Aí, se de fato nós temos um contrato assinado pelo credor e devedor e 2 testemunhas, aí muda. Aí já daria para usar uma ação de execução. E a ação de execução é um procedimento muito mais rápido, que já começa no segundo tempo. Agora, aqueles casos que de fato iriam alegar a prescrição, aí dá para a gente pensar na estratégia da reivindicatória. Pede rescisão do contrato por falta de pagamento e a reivindicatória do imóvel. Dá para pedir na mesma ação. Então daria para trabalhar de forma separada cada caso, entendeu? Tá bom. E aí a gente passaria para você. O teu escritório faz esse trabalho? Faz, eu atuo no Brasil todo. Aqui tudo que é direito imobiliário eu faço, desde a parte de cobrança judicial, desocupação, até a parte criminal, loteamento irregular. Tudo que está vinculado ao direito imobiliário é o que eu atuo aqui, né? Nesse caso do loteamento, o que eu preciso passar para você fazer uma proposta? Não, só mandar um e-mail para a Ana e me passar. Se for fazer as 15 ações, né, são 15 contratos, eu vou analisar um por um. Eu vou analisar, o que eu vou fazer para vocês me ajudarem? Eu vou olhar o contrato e vou falar, eu vou olhar o contrato e vou falar, esse contrato tem 2 testemunhas, que é fácil de resolver, até aqui assina, não tem problema, não é fraude, nada disso, as pessoas acham que é, mas não é. Tem a assinatura do credor e devedor. Está dentro do prazo? Legal, vamos fazer a ação de execução. A ação de execução é 5 anos a prescrição. Agora, aqueles contratos que a gente pegar e perceber que está prescrito, né, aí nós vamos trabalhar com a ação de rescisão e reivindicatória. Agora, aqueles contratos que a gente perceber que tem margem para uma ação de cobrança, a gente vai fazer a ação de cobrança. É interessante que os casos são parecidos, né? Os 15 aí, lotes, é falta de pagamento, mas dá para a gente tratar de forma diferente para a gente conseguir resolver o mais rápido possível e forçar um acordo rápido, né? Certo. Júlio, existe algum caminho de todos esses lotes, eles, a prefeitura atualmente tem que, como não passou a escritura para o comprador, que já está no nosso nome, então a gente fica solidário lá no cadastro da prefeitura. Então a prefeitura entra com ação de cobrança, às vezes a gente tem até bloqueio judicial, tá? Ou às vezes a gente chega, no caso de sócios nossos, e acaba fazendo um acordo para poder cobrar do cara depois, para diminuir o estresse dos nossos sócios. Tá? Existe algum caminho para a gente ficar livre disso com a prefeitura? Na verdade, tem. Quando a prefeitura sobra para nós uma dor de cabeça, nós temos a opção de fazer ou uma ação de obrigação de fazer, que é uma ação que você fala, você tem que transferir para você, essa despesa é sua. Quando já gerou despesa, aí orienta o quê? Fazer uma ação de restituição. Ou seja, se a gente pagou alguma coisa e já existe um débito com a gente pede a restituição. Tem 2 caminhos aí que dá para trabalhar. Provavelmente a gente não pagou para restituir, né? Caberia a ação de obrigação de fazer, porque eu imagino que a gente não pagou, né? Não, alguns casos, esse vai para você
você desses casos, a gente fez o parcelamento, nós estamos pagando, porque já teve bloqueio na conta lá do nosso sócio, já teve demanda judicial de prefeitura, e para diminuir o estresse da pessoa por internet, a gente fez o parcelamento. O objetivo da gente é comprar o carro agora e pedir ressarcimento disso tudo. Tá? Então, os caras, eu acho que nesses 15 casos, você vai predominar, todos não se preocupam com o não querem saber. Tá? Então, já tem processo, já está andando, não sei se pode entrar no processo ou não. Tá? Exemplo, o que a gente o que o cliente já quitou e não passou a escritura, a gente está falando para entrar e falar, olha, a gente não tem interesse, pode leiloar o imóvel. O que a gente tem relação, que ainda o cara deve a nós, tem esses casos que o meu pai está falando. E também existem muitos casos, o cara já quitou e não passa a escritura, porque não tem dinheiro, você pressiona, você faz um monte de coisas, o cara passa a escritura, tá? E também não paga PTU, aí a prefeitura vem para cima da gente. É horrível isso, aí vem com a execução fiscal, né? Que é uma ação rápida até então. É ruim. Agora me fala uma coisa, e ninguém fez uso capião lá, gente? O povo faz, hein? Ninguém fez. Até agora não tem notícia em relação a isso. Até hoje ainda não. E o que acontece? O que eu acho? Eles estão esperando o prazo mesmo. Algum loteamento a gente já entrou com as ações, só que a gente tinha algumas notificações feitas nesse meio tempo. Nós tivemos um advogado que em 2019 fez umas notificações e começou alguns acordos. Então eu tenho muitas minutas, só que ele ficou com esses documentos, ele não mora mais em São Paulo. Ele prometeu que quando ele viesse a São Paulo, ele iria ao storage dele, mas assim, é uma promessa que já se faz 4 meses, ele já veio para São Paulo e não fez. Então eu não posso contar com essa documentação, mas eu imagino que essas pessoas estão aguardando dar esse prazo para começar com essa ação de uso capião, enfim, de prescrição. Eu falo isso porque se um entra com uso capião, pronto, né? Os outros começam a fazer também, começam a usar declarações entre eles. E o problema que nós temos hoje resolver isso agora. não espera muito não. Não interessa quem faça, mas faz, né? Não deixa de fazer, não. E uma dica que eu dou, que já deu certo aqui no escritório também, inclusive ajudou muito, faz uma peça, os cartórios não gostam muito, mas é um direito nosso, faz uma peça, chama peça impeditiva de uso capião extrajudicial, e protocola no cartório. Pega, faz 2 vias e protocola no cartório. Tem cartório que o sistema é melhor, né? O sistema online, então dá para fazer online. O que é essa peça impeditiva? É uma peça simples, mas é uma peça que faz toda a diferença, porque você protocolando no cartório de forma digital ou física, você avisou o cartório, quem é dono dessa área sou eu, qualquer uso capião que bata aí, a posse não é mansa e pacífica. Então, de certa forma, descreve bem o imóvel, né? Dá a descrição correta, mas de certa forma isso evita que o cartório faça uso capião extrajudicial. Porque o judicial a gente descobre, vai ter citação. Agora o problema é o extrajudicial, né? Então, seria uma forma de a gente ter uma carta na manga, se acontecer uma fatalidade dessa, pelo menos dá para pedir nulidade, dá para forçar um acordo, né? Chama peça impeditiva de uso capião extrajudicial. Aí pode colocar como fundamento a lei 6.015, tá? Nós temos um outro orçamento, que eu acho também que já vale a pena passar para vocês, são outras situações, mas sempre com o mesmo foco, tá? Tá. Mas tem um que o cara pagou 2 prestações. Nossa. Um terreno. 350 metros quadrados. 350 metros quadrados, nunca fiz nada. Está com 40 mil reais de PTU em aberto, no nome dele, ele botou no nome dele, mas ele nunca pagou o PTU, não pagou a gente. Vai falar que é advogado também, né? O contador, não, né? E isso já faz mais de 15 anos que o contador não auditoria, tá? Então, eu na minha cabeça, vamos morar e para o terreno e ele para o outro. A gente já manda notificação, ele recebe, mas não fala nada. Ele não devolve. Não, ele não devolve. Não devolve nada. A gente quer saber qual é o risco. O terreno estava guardado, cheio de mato. Eu entro, eu mudo,
Luiz, se ele reacionar, eu falo, tá bom, mas você não me pagou, sei lá, me prova que você... Qual é o risco que eu tenho? Na verdade, o risco de assumir a posse novamente por força, né, força própria, é ele fazer uma possessória, ele vai fazer uma ação possessória com perdas e danos, falando que foi prejudicado, mas aí tem a tese defensiva, né? É claro que às vezes dá vontade de fazer isso, dá vontade de fazer isso, às vezes a gente faz, mas precisa tomar cuidado, as pessoas são muito maldosas, do outro lado ele pode dar uma invertida, né? Eu falo isso porque é um caso de um aluno meu, eu estou ajudando ele. Ele orientou errado o cliente, né? Tem muita orientação errada na advocacia. Ele pegou e orientou o cliente, um contrato de locação comercial. Ele percebeu que o imóvel comercial estava fechado. Aí ele conversando com, na verdade é tio dele, né? Ele falou, tio, se não paga aluguel, o imóvel está fechado, o imóvel é seu, cai para dentro. Aí o tio foi na orientação dele, ele formado em direito, advogado. O que aconteceu? Depois de uns 6 meses apareceu uma ação, o tio foi citado, ação de perdas e danos materiais e morais. Essa ação pediu, alegou que tinha um monte de coisa lá dentro, e não tinha. Aparentemente não tinha, mas eles não tiraram foto, não fizeram uma ata notarial. E ganharam a ação. Ou seja, o mal pagador, que não pagava aluguel, ganhou a ação. Quase 80 mil reais. Né? Então você vê, precisa tomar cuidado, pode ser uma armadilha. Né? O que eu faria nesse caso? É mais fácil fazer uma ação de missão de posse, pede a tutela antecipada, fala que é invasor desconhecido, explica que foi vendido o lote, mas hoje não sabe quem está no imóvel, que aparentemente fica alguns dias, outros não, alguma coisa assim, estou dando um exemplo. E aí pede uma liminar, com a liminar entra no imóvel, é diferente, você está resguardado com uma decisão judicial, entendeu? Mesmo que não fique ninguém no imóvel, eu falo que alguém fica. Mesmo que não fique ninguém. Eu usei uma estratégia dessa com o nome dele, o Valdemir. O Valdemir é a mesma coisa, ele queria assumir a posse no imóvel que já era dele. E deu certo, o juiz deu a liminar, ele entrou, ele assumiu a posse por vontade própria, por força própria. Mas respaldado por uma liminar, né? Tá, então é uma ação de missão de posse por inadimplência? O nome correto dessa ação é ação de emissão de posse por denúncia vazia. Tem o despejo por denúncia vazia, que é uma coisa. Essa é uma ação de emissão de posse por denúncia vazia, que é outra coisa. Mas eu não cito esse contrato, eu vou citar esse contrato. Pode até citar, mas aí explica, né, na peça que não se sabe quem está lá hoje, que provavelmente não é nem o eventual comprador da época. E aí talvez sejam pessoas desconhecidas, estranhas, né? E aí no polo da ação pede o quê? Pede a desocupação contra desconhecidos. Ou seja, o réu da ação, réu desconhecido. Tá. Eu acho que o melhor caminho é você orientar e passar esses documentos para quem é direito da empresa, você apresentar uma proposta. Então você falou, cada caso vai ser um caso. É um caso, não tem jeito, né? Então não adianta, tem que passar para você. Pode fazer assim, eu costumo, para fazer essa análise, eu costumo separar por hora de trabalho mesmo, porque senão atrapalha o dia da gente. Mas como a gente tem amizade, eu ajudo. Manda para mim um e-mail, se possível, para me ajudar, separa em pastinhas, com nomes diferentes, né, contratos diferentes, ou mesmo se não tiver, põe 01, 02, 03, né, até o 15, só para poder dar uma olhada rápida, mais uma olhada para poder tratar da estratégia da forma adequada, tá? Você acha que se eu mandar 15 por 20 é muito? Pega mais menos? São 15? Pode mandar os 15, não tem problema, tá? Pode mandar. Manda assim, eu consigo ajudar, pelo menos eu olhando, a gente define a estratégia. No primeiro momento é reivindicatória, mas estratégia mais correta. Mas vai que algum desses contratos a gente enxerga ali que vale a pena fazer uma execução ou uma ação de cobrança. Não acho viável, já aviso que não seria a estratégia mais adequada. Mas vamos olhar porque desencargo de consciência, né? Meu sogro faleceu há um tempo atrás e ele tinha 6 lotes urbanizados na cidade de Cotia. Um dos lotes ele não tinha escritura. Né? Ele faleceu, foi feito no inventário, eles colocaram esse lote
foi de posse, mas a família fez esse lote está no inventário. Só de não está escrito nada, é os antigos, desculpa, da antiga. Está no nome do primeiro dono. Mas não